Salve pessoal! No vídeo de hoje eu vou trazer uma aula completa sobre os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio na educação física. Que foi um documento publicado em 99 que foi importante para a área para começar a discutir de maneira mais sistemática o ensino médio. Então acompanha aí que a aula hoje vai ser completa e eu quero vocês até o final. Salve pessoal! Estamos aqui já na tela do meu computador. A proposta hoje é uma proposta para a gente fazer uma aula completa, então se prepara, fica confortável, se quiser pegar o material para anotar, assista, pause o vídeo, assista mais de uma vez, porque a minha ideia agora é que a gente possa conversar sobre todo esse documento que foi o PCN do ensino médio da educação física, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente eu preciso apresentar para vocês a proposta desse documento. É muito comum que a gente, quando fala de PCN, a gente lembre do PCN do ensino fundamental, que foi o PCN que foi construído em 1997. Mas, no ano de 1999, foi publicado o PCN do ensino médio, que ficou menos conhecido. A proposta do PCN ela foi inspirada num documento do governo espanhol e, quando construído no Brasil, ele tinha como principal objetivo ser um parâmetro para ajudar as diferentes regiões, municípios e escolas a construírem seu currículo, porque naquele momento a gente ainda não tinha a estrutura que hoje a gente tem. Gravo esse vídeo aqui em 2020 como uma publicação de uma base nacional comum. Então o PCN ele teve um protagonismo interessante e por muito tempo foi o único documento que acabou guiando a construção dos currículos no Brasil. E ele foi interessante para a educação física também quando a gente fala de ensino médio. Então estamos aqui falando do documento do PCN do ensino médio da educação física, que diferente do fundamental, que tinha vários livros, o do ensino médio é um livro único, que é esse livro que está aqui com essa capinha simpática. E os diferentes componentes curriculares, eles ganharam uma espécie de seção dentro desse documento. Então, nós vamos falar aqui sobre a seção de educação física, em que o PCN aponta aquilo que deve ser organizado e que o professor tem que atuar para o ensino médio. Ok? Então, vamos lá. Já de cara, o documento ele já vai apresentar o objetivo dele para a educação física. E o documento vai falar o seguinte, está lá na página 33, que o objetivo é propor de maneira objetiva formas de atuação que proporcionarão o desenvolvimento da totalidade dos alunos e não só dos mais habilidosos. Aqui eu quero fazer menção a analisar esse objetivo com vocês, pegando dois aspectos. O primeiro é o verbo propor, que é interessante porque ele vai tentar trazer elementos mais práticos para a gente pensar no ensino, o que acabou não aparecendo muito no ensino fundamental, no PCN do ensino fundamental. Um outro aspecto aqui interessante é que esse documento, que foi publicado em 99, a gente vai perceber agora durante a nossa análise que ele vai refletir grande parte dos debates que aconteciam na educação física naquele período. E um dos debates era ainda a crítica ao esporte, principalmente ao modelo de esporte de alto rendimento, que não fazia com que todos participassem, apenas os mais habilidosos. Então, de cara aqui, o objetivo ele já vai brigar com essa questão, colocando. A gente vai propor, e não só de qualquer jeito, mas de maneira objetiva, para quê? Para que os alunos todos possam participar, não apenas os mais habilidosos. Então, há uma perspectiva interessante aqui já de cara que já diz para a gente como que esse documento vai ser norteado. E o documento ele inicia de uma maneira bem peculiar. Os autores eles vão apresentar o que eles chamam de frustração. Então, o que o documento parte? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um entendimento mais geral de ensino médio. Então, quando a gente pensa no ensino médio ele deve ser a continuidade do ensino fundamental. Ou seja, há um conjunto de conhecimentos que a gente aprende no ensino fundamental e quando a gente chega no ensino médio, a gente vai ampliar e dar complexidade. Então, o documento ele vai parar, olhar para a educação física e vai pensar, eu só consigo propor de maneira objetiva, etc., aquilo que deve ser ensinado no ensino médio, olhando para o ensino fundamental, que foi ensinado. E há uma espécie de conhecimento aqui, que os autores acreditam que seja o conhecimento do ensino fundamental, um pouco vinculado ao esporte. Quer ver? Vamos ler aqui a página 33 que eles colocam lá. O que nos dá a impressão de que o sentido da educação física passa a ser o comportamento estratégico durante a prática esportiva. O que os autores estão falando aqui? Eles estão olhando e falando, a educação física no ensino fundamental deveria ensinar bem os alunos a jogarem.
para quando chegar no ensino médio, a gente possa inserir o que eles chamam aqui de comportamento estratégico, ou seja, agora eu vou ensinar tática, eu vou dar complexidade àquilo que foi ensinado no ensino fundamental. Bom, quero aproveitar esse momento para colocar aqui que eu não vou fazer uma análise do documento, eu não vou emitir a minha opinião nem fazer um diálogo acadêmico do documento. O meu objetivo aqui é fazer uma apresentação. Bom, então, digo isso porque esse debate caberia discutir qual é o objetivo da educação física no ensino fundamental, se é só aprender a jogar, mas não é um papo para esse momento. Mas reparem que essa é a ideia que os autores colocam aqui. E depois eles vão colocar o seguinte, porém, eles continuam na parte 33, só é possível jogar taticamente aqueles que dominam o fundamento do jogo. O que eles estão colocando aqui? Eles estão falando, o objetivo da educação física no ensino médio deveria ser dar complexidade daquilo que é do ensino fundamental. O documento assume a postura que ensinar o jogo é do ensino fundamental e no ensino médio dar complexidade tática. Mas como ensinar taticamente aqueles que não sabem jogar? Então eles já vão colocar o que eles vão chamar de frustração de que a ideia de uma educação física no ensino médio que possa atender essa demanda vai ficar muito prejudicada porque esse conhecimento não foi trabalhado no ensino fundamental. Bom, então, para isso, eles vão agregando outros elementos, junto com essa frustração, quando ele começa a fazer um diagnóstico. Então, esse diagnóstico, eles pegam dois aspectos principais. O primeiro aspecto que eles vão colocar que na educação física no ensino médio, existe um alto nível de absenteísmo. Na verdade, eles falam que existe um alto nível e existe um aumento, ou seja, cada vez mais tem se visto um alto nível de absenteísmo. E aqui eu só quero explicar esse termo, que talvez alguns não saibam. O absenteísmo ele é diferente da evasão. Quando a gente fala de evasão, nós estamos, por exemplo, evasão escolar. São pessoas que pararam de ir à escola. Quando eu falo de absenteísmo, é diferente. O indivíduo está lá, mas ele se abstém de fazer algumas coisas. Então, o que os autores estão falando? Que há um alto nível de alunos que vão à escola, mas que não participam ou optam por participar ou criam estratégias para não participar das aulas de educação física. Então, esse é o primeiro aspecto desse diagnóstico que eles colocam. Um outro aspecto é que eles vão colocar que no ensino médio os alunos estão frequentando as aulas de uma maneira mais descompromissada, sem muito interesse. E esses dois elementos, por sua vez, eles vão ajudar ao empobrecimento do trabalho do professor de educação física. Então, um pouco do empobrecimento da educação física no ensino médio se refere ao primeiro aspecto da frustração deles, de não poder dar complexidade, porque os alunos não aprenderam o básico, mas também porque há um alto grau de absenteísmo e um pouco interesse na participação. O documento ele vai ter que fazer acordos e dialogando com algumas legislações. Então, eles vão colocar também, vão dialogar um pouco com a LDB, principalmente com o debate de ética e cidadania que eles vão resgatar na LDB, e eles vão colocar lá a dificuldade que é nisso quando se pensa a realidade. Então, eles colocam lá na página 33, por exemplo. A visão geral, quando confrontada com a realidade do ensino e da educação física, apresenta-nos um paradoxo. A nossa proposta pedagógica pouco tem contribuído para a compreensão dos fundamentos, para o desenvolvimento da habilidade de aprender ou sequer para a formação ética. Então, eles vão colocar, analisando a prática da educação física na sua realidade, que existe uma série de dificuldades. Nesse sentido, o documento coloca um panorama que eles colocam como um impasse. Há uma dificuldade de se fazer a educação física no ensino médio. Só que, ao mesmo tempo, conforme inclusive é um dos objetivos do documento, de se fazer uma saída desse impasse, ou seja, de se propor de maneira objetiva, como eles mesmos colocaram lá. Então, o que eles vão colocar com essa saída do impasse? Dois aspectos. Um primeiro aspecto, ou seja, dois aspectos têm que ser levados em consideração para a saída desse impasse. O primeiro aspecto está relacionado com o que eles chamam de objetivos do ensino médio. O que é isso? Eles estão pensando o seguinte: qualquer que seja a busca de atividades que a educação física faça, ela não pode fazer alheio ou longe ou não dialogando com os objetivos maiores que são do ensino médio. Ou seja, se você tem um objetivo do ensino médio, a educação física está lá para contribuir com esses objetivos. Então, é fazer alguma coisa levando em consideração e dialogando com os objetivos gerais do ensino médio. E um outro aspecto é que são a partir de competências da área. E é interessante colocar esse debate aqui, que eles vão, o que eles estão querendo reforçar é a ideia da especificidade da área.
Ou seja, que a saída desse impasse não pode ser para a educação física tornar-se uma disciplina alegórica ou simplesmente auxiliar de outras, mas com as suas próprias especificidades. Bom, e de alguma forma, o debate que predominou por muito tempo no campo da educação física é o esporte. E como um documento publicado na década de 90, final da década de 90, ele está refletindo um pouco dessa discussão, ele vai pegar aqui e vai analisar criticamente o esporte. Então eles vão colocar, a primeiro aspecto, que enquanto nas outras disciplinas aprofundam seus conteúdos, a educação física se limita ao esporte. Eles retomam o debate aqui do esporte como conteúdo hegemônico nas aulas de educação física, que é um grande debate da década de 90 também. Repare que nesse momento aqui não existia ainda os descritores dos municípios ou a própria BNCC, que tinham um objetivo de ampliação. Inclusive o próprio debate do movimento crítico ou renovador, enfim, o nome que vocês optem chamar, ele é um debate que ele propõe ampliar as práticas para além do esporte. Então isso aqui, esse elemento aparece também no documento. Assim como eles retomam a ideia do esporte na escola, da escola. Então, eles vão fazer uma crítica ao esporte na escola. O que seria o esporte na escola? É a apropriação do conteúdo esportivo, mas no modelo do alto rendimento, como se eu tivesse que reproduzir todos aqueles códigos dentro da escola. E a proposta é que eu possa fazer um esporte da escola, ou seja, um esporte que seja adaptado às questões da escola, ou seja, aos alunos, aos espaços, aos materiais. Enfim, eles vão trazer essa análise crítica e ainda vão trazer um outro elemento, como eles dizem lá na página 34, que a educação física precisa buscar sua identidade como área de estudo fundamental para a compreensão e entendimento do ser humano enquanto produtor de cultura. Aqui eles vão tentar retomar a ideia do debate da identidade da educação física, pegando para a sua especificidade, né? Então, um pouco desse debate que da década de 90, eles vão trazer aqui para trazer o esporte, que a princípio eles estão tomando como conteúdo hegemônico, mostrar as limitações que tem nesse esporte, para tentar pensar outro esporte ou outras formas outras possibilidades de conteúdo, que é onde o documento vai avançar. Então, o documento ele vai apresentar uma perspectiva do ensino médio de uma educação para a saúde. Repare que a gente está falando do documento de 99, então ele vai dialogar um pouco com o debate da saúde renovada, que era muito forte nesse momento também. Então a gente vai ver, a partir de agora, elementos que vão retomar o debate crítico da educação física, elementos que vão retomar o debate da educação para a saúde. E o documento é interessante, como ele vai tentar fazer proposições, ele vai tentar ampliar todos os aspectos didáticos, inclusive partindo e ajudando o professor a pensar no planejamento da educação física. Então ele vai colocar lá, e é claro, numa perspectiva de educação para a saúde também. Então ele vai colocar lá que um aspecto é que o planejamento ele deve ser envolvente e coerente com seus objetivos de trabalho. Essa ideia de envolvente é para poder dar resposta também àquele debate da forma descompromissada que os alunos estavam na aula. Um outro aspecto que ele coloca é que o empobrecimento do trabalho do professor leva à subutilização do seu potencial. E eu quero pegar esse trecho aqui para chamar a atenção de vocês, para vocês perceberem que o documento, como ele tem uma perspectiva propositiva, provavelmente os autores tentaram pensar olhando a realidade. E eles vão, para além de fazer proposições de conteúdo, de organização, eles vão ter alguns aspectos de conduta, de tentar mudar a conduta do professor. Então, vai haver algumas críticas postas sobre isso também. E aqui é uma delas. Então, eles estão colocando como que o próprio professor ele faz uma subutilização do seu trabalho e que isso ele deveria dar potencialidade àquilo que ele faz. Um terceiro aspecto, ele vai colocar para o planejamento a proposta de se criar projetos de estímulo à atividade física. E aí tem um aspecto interessante que eles colocam lá, entre aspas, via equipe pedagógica. E por que eles estão colocando via equipe pedagógica? Como a gente está falando do debate da década de 90, ali, eles olhando ali para trás, eles estão tentando fazer com que o professor siga uma perspectiva de construir projetos que estejam dialogando com os objetivos do ensino médio, que estejam dialogando com a comunidade escolar, que tenham o apoio da gestão.
ou seja, via equipe pedagógica, que a equipe pedagógica participe e ajude a construir, para que não seja algo à parte da educação física, que não dialoga muitas vezes com a perspectiva da escola. Então eles vão tentar já também trazer algumas condutas daquilo que o professor deve fazer. E pensando esses projetos, eles vão dar alguns exemplos desses projetos de estímulo à atividade física, que eles dão o exemplo de 4 projetos. Um primeiro que eles vão chamar de práticas de exercício de elevação e manutenção de frequência cardíaca em limites submáximos. Um outro aspecto relacionado a alongamento e flexibilidade. Um outro a relaxamento e compensação. E um outro de objetivando melhora de qualidade de vida. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para que, como o debate da saúde renovada está totalmente presente aqui, inclusive com uma perspectiva compensatória, levando em consideração que são alunos do ensino médio, o debate da melhoria da qualidade de vida, a ideia de estímulo à frequência cardíaca, limite máximo e submáximos, um pouco da ideia de construção de um estilo de vida ativo, não apenas via a reflexão, mas via proporcionar atividades para. Então, eles vão dar essa série de exemplos de pensar esses projetos. Como o documento ele vai discutir a educação física no ensino médio, ele não pode não se posicionar sobre a educação física no ensino noturno, que é uma realidade para o ensino médio. Então o documento, embora ele não aprofunde, embora ele não dê muito destaque, ele faz menção sim a uma defesa para que a educação física aconteça também no ensino noturno. Bom, avançando, eles vão pegar um tópico lá que eu estou chamando aqui de pensando em educação física dentro da escola, mas que no fundo eles estão dialogando um pouco com esse aspecto de conduta do professor. E vocês vão reparar isso aqui em alguns trechos. Vamos pegar o primeiro tópico aqui na página 36, quando eles dizem o seguinte, repara, o professor de educação física deve buscar a todo custo uma integração com o trabalho desenvolvido na escola, colocando seu componente curricular no mesmo patamar de seriedade e compromisso com a formação do educando. Aqui fica claro também um debate forte ali da década de 80, da década de 90, que é o debate da legitimidade. É de buscar fazer com que a educação física seja uma disciplina tão importante quanto as outras. E aqui ele vai chamar a atenção que isso deve ser uma busca a todo custo do professor, para que ele cada vez mais ele reafirme na comunidade escolar, que ele reafirme com os alunos que a educação física é uma disciplina tão importante quanto as outras. E aí, como fazer isso? Eles avançam, inclusive. Então, tem lá um tópico que eles colocam, eles orientam os professores, participem das reuniões e conselhos de classe. Talvez hoje, aqui em 2020, a gente fazendo esse debate, possa parecer um pouco óbvio, mas era importante demarcar, naquele momento, que a educação física precisava estar presente dos espaços legítimos da escola, inclusive das reuniões de conselho de classe. E repare como que o documento está orientando ações do professor para além desse aspecto pedagógico de aula, né? Inclusive, ele vai retomar essa ideia no último tópico, quando ele vai falar que os professores de educação física eles devem mostrar competência em outros eventos para além das competições esportivas. Então o documento ele vai fazer uma crítica de que muitas vezes o professor de educação física ele se organiza, ele tem uma dedicação apenas para as competições esportivas, mas que pouco ele interage e integra com outras competições ou outros eventos que acontecem na comunidade escolar. Então o documento ele vai falar para o professor mostrar competência não só nos eventos esportivos, que ele sabe fazer e faz bem, mas também nas outras atividades. E, inclusive, fazendo um movimento contrário, trazendo a comunidade escolar para ajudar nos eventos esportivos, promovendo maior integração. Depois o documento ele vai retomar a ideia de esporte, só que quando ele retoma essa ideia de esporte, ele já vai retomar a ideia de esporte uma perspectiva de um outro termo que foi importante nesse debate da década de 90, que é o termo de cultura corporal. Então ele vai pensar que o esporte ele deve atingir todos os alunos, é um outro tipo de esporte, é um esporte da escola, né? E que os alunos devem possuir conhecimentos sólidos sobre a cultura corporal de movimento, né? Então o debate da cultura corporal entra aqui no sentido de fazer pensar que os alunos eles precisam ampliar o conhecimento que eles têm sobre as atividades, ou seja, que não possa também ser apenas proporcionar atividades, mas que possam compreender o significado de uma maneira sólida dessa atividade. Depois do documento ele vai entrar num tema delicado que ele não vai aprofundar muito, mas que me parece que aqui é mais uma justificativa. Por que eu digo que é uma justificativa?
Vamos lembrar que com esse PCN é o momento que a educação física ela entra no campo da linguagem. Então havia necessidade de que se pudesse justificar porque a inserção dela no campo da linguagem. Então o que o documento coloca? Ele vai colocar aqui, valoriza o corpo como linguagem e as emoções e sensações, ou seja, ele vai tentar trazer a ideia de educação física como linguagem, principalmente pela ideia do corpo e pela ideia do movimento de emoções e sensações. Não é à toa que na página 39 eles colocam: o ter e o poder corporal ainda predominam sobre o ser corpo, que pensa, age, sente e se comunica pelos seus gestos e expressões. Aqui eles estão retomando um pouco do debate de corporeidade, mas com o principal objetivo de tentar apresentar que o corpo não pode ser visto como um instrumento, de uma maneira objetificada ou de uma maneira que deve ser doutrinado, mas o corpo é um tempo e espaço de emoções, de expressões, de gestos. É um tema que o PCN não aprofunda, mas que entra como justificativa para colocar a educação física na área de linguagem. Bom, ainda pensando um pouco na conduta do professor, mas já começando a pensar algo que eu não diria que é sobre método, mas que vai flertar um pouco com condutas e estratégias de ensino, eles vão levantar algumas questões. A primeira dela é de pensar que retomar um pouco da ideia do debate da técnica, né? Ou seja, a ideia de que movimentos certos e errados deles não existem, eles são determinados socialmente. Ou seja, quando eu olho alguém fazendo um arremesso e falo que aquele arremesso está certo, é porque ele corresponde a uma determinada técnica. E quando eu olho que o outro está errado, é porque ele não corresponde àquela técnica. Ou seja, a técnica, no fundo, é uma determinação social. E essa ideia que está por trás, que o documento apresenta, é a ideia de tentar proporcionar diversidade de vivências e não uma aula que fique apenas sendo enfatizado o movimento correto. Ou seja, que isso possa... eles não vão fazer uma crítica para não se ensinar técnica, não é isso. Mas que eles vão tentar afrouxar isso para pensar a importância de vivenciar a atividade. E eles vão retomar a ideia de que no ensino médio os alunos possuem muitas dúvidas sobre exercício físico. E como também há uma perspectiva de educação para a saúde e uma ideia que os alunos, quando saírem do ensino médio, eles deveriam manter uma vida ativa fisicamente, é importante que o professor tire essas dúvidas. Na medida que o professor, muitas vezes, ele perde a oportunidade de levar os alunos ao seu próprio conhecimento. Então, ele vai tentar pensar que criar estratégias para conversar e tirar dúvidas e ampliar o conhecimento dos alunos seria melhor do que apenas ficar focado em ensinar determinadas coisas que não têm, muitas vezes, realidade com o grupo. E eles vão colocar um tema que soa um pouco estranho quando está apresentado lá no documento, que é a ideia do professor trabalhar ensinando noções de higiene. E eles vão justificar isso porque muitas vezes é o professor a pessoa que mais possui esses conhecimentos. Então, ele deveria ser a pessoa que deveria aproveitar essa oportunidade para se ensinar e discutir questões também de higiene. Já chegando um pouco no final do documento, tentando pensar não método, como falei, mas tentar pensar estratégias de ensino, eles apontam 4 aqui. A primeira que é a ideia de trabalhar através de grupos, através de situações de grupo, que vai ao encontro também um pouco da ideia de trabalhar coletividade que não aparece ultimamente do documento. Há também uma ideia de trabalhar com constante desafio, no sentido de valorizar a interação e o interesse dos alunos, né? Que é o próximo tópico, que é de valorizar a interação, mas não só dos alunos, mas também do professor com os alunos. Então, repare que aqui tem um tipo de conduta, de estratégia metodológica, do professor trabalhar em grupo, fazer desafios, procurar fazer os alunos interagirem e ele interagir junto com os alunos também. E valorizar e socializar conquistas individuais. E aí o documento ele vai dar um exemplo de como que essas características, que eles vão chamar de comportamento autônomo, vai estar presente. Então, olha o exemplo que eles dão aqui para a gente. Então, eles colocam lá na página 41. Ao descobrir que é uma forma pouco eficaz de vencer um oponente mais forte, o educando poderá chegar à conclusão de que não adianta fazer força. Isso está na página 41. Isso aqui, na verdade, é um exemplo de uma aula de lutas. Então, vamos imaginar aqui, tentar imaginar o exemplo deles, que o professor ele vai querer ensinar uma determinada técnica e coloca um aluno numa posição de mobilização ou de torção
e vai tentar proporcionar aos alunos a tentar descobrir formas para sair daquilo, discutindo a ideia de que a força, muitas vezes, a técnica é mais interessante do que apenas a força, que é o que eles discutem melhor na própria página 41, quando eles colocam: neste contexto, caberão algumas técnicas desenvolvidas primariamente e que posteriormente serão descobertas, enquanto pertencentes às lutas já conhecidas, entre elas judô, jiu-jitsu e sumô. Então, aqui nesse exemplo, eles vão tentar encaixar essa ideia de comportamento autônomo e de uma estratégia de ensino para pensar aulas mais interativas que possam proporcionar de uma maneira mais interessante a participação e o aprendizado dos alunos. Chegando após isso, eles vão retomar um debate importante que não poderia de fato passar batido, que é a ideia do material. Então eles colocam lá que com frequência constata-se na falta de materiais o fator causador para o empobrecimento do programa de educação física. Então aqui eles estão reforçando que de fato, e é interessante reforçar isso para a gente não cair numa ingenuidade de que não precisa de material. Então eles colocam lá que a falta de material é também um fator para empobrecer a aula de educação física. Só que ao mesmo tempo o documento ele vai encaminhar que, apesar disto, o professor pode estruturar formas de trabalho em que, por exemplo, grupos de alunos alternem-se em fundamentos esportivos, exercícios, ginástica, em construções de materiais, em adaptação de materiais e de espaços. Então, no fundo, o debate que eles colocam, já chegando no final do documento, é que, de fato, a falta de material é um problema, mas que isso não pode ser um impeditivo para que a aula aconteça. E, finalizando o documento, eles vão apresentar as competências e habilidades que eram para serem desenvolvidas na educação física. Eles vão dividir em 3 grupos. O primeiro grupo eles vão chamar de representação e comunicação. Então, nesse primeiro grupo são 5 competências e a primeira é a seguinte: demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal. Então aqui vocês podem perceber que eles vão trazer tanto a ideia da cultura corporal e a ideia de modificar regras, a ideia de conhecimento sobre os conteúdos da educação física. No segundo, eles já vão tocar em outro aspecto, repare: assumir uma postura ativa na prática de atividades físicas e consciente da importância delas na vida do cidadão. Então a segunda já vai trabalhar com a ideia da educação para a saúde, né? Na terceira ele diz participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças individuais e procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos a que se propôs. Então aqui ele vai trabalhar um pouco com a ideia que ele falava lá no início de promover, valorizar as conquistas e promover desafios. No quarto, reconhecer na convivência e nas práticas pacíficas maneiras eficazes de crescimento coletivo, dialogando e refletindo e adotando uma postura democrática sobre diferentes pontos de vista postos em debate. Aqui é uma coisa interessante que, diferente do PCN do ensino fundamental, poucas vezes o debate, o termo democracia aparece, e aqui ele surge para colocar a ideia da convivência entre as pessoas. E o último, interessar-se pelo surgimento de múltiplas variações de atividade física enquanto objeto de pesquisa e área de interesse social e de mercado de trabalho. Então aqui eles colocam a ideia de como que as atividades físicas elas podem, o aluno tem que conhecer as diferentes variações para que ele possa, quando ele sair da escola, ele ter a possibilidade de ter um gerenciamento das suas próprias atividades. Então esse é o grupo de competência e habilidades de representação e comunicação. O segundo grupo é de investigação e compreensão e tem 3 competências. A primeira é compreender o funcionamento do organismo, de forma a reconhecer e modificar as atividades corporais, valorizando como melhoria das aptidões físicas. Então, aqui está dando a ideia de compreensão de fenômenos. E o primeiro aqui está relacionado a conhecimento sobre o corpo. O segundo, ele vai aprofundar um pouco mais ainda nisso, que ele vai colocar: desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e frequência, aplicando-as em suas práticas corporais. E a terceira, ele vai trazer um pouco do debate da cultura e o debate da saúde. Fica um pouco extenso e confuso, mas repare: refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-las e reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma na seleção de atividades, procedimentos para manutenção ou aquisição de saúde. Então, por mais que tenha o termo de especificidade da cultura corporal, a ideia
e o foco acaba sendo as questões relacionadas à saúde. E temos o último grupo também, que são as competências de contextualização sociocultural, que é apenas uma, que eles colocam compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão. Reparem que nessas competências, embora aparecesse o termo cultura corporal, não aparece nenhum outro termo relacionado aos conteúdos, como esporte, jogos, lutas, danças. Eles ficam subentendidos dentro da cultura corporal. Entretanto, o debate de saúde ele fica evidente em diferentes aspectos. E esse é o debate que o PCM do ensino médio ele trouxe para a educação física. Bom, a ideia foi tentar fazer uma apresentação do documento todo. Então, se você conseguiu assistir o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, assistir até o final. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outros colegas que se interessam também por esse tema. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre interagindo com todo mundo e produzindo conteúdos relacionados à educação física. No demais, eu agradeço a audiência até aqui e até o próximo vídeo.